Olá, queridos alunos do sexto ano B, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, eu sou a professora Isabela e hoje estarei com vocês na aula de matemática. Iniciaremos a nossa unidade 2 com o assunto divisibilidade, múltiplos e divisores. Vamos lá, pessoal, muita atenção! Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabela. Estarei a partir de agora ministrando as aulas de matemática da professora Adelaide enquanto ela estiver de licença maternidade. Espero que vocês estejam bem e que logo nós possamos nos encontrar pessoalmente. Nós vamos iniciar essa semana um novo conteúdo. Ele está no livro didático de vocês, na página 100, na unidade 2, o capítulo 4, que se chama Divisibilidade, Múltiplos e Divisores. Para iniciarmos esse conteúdo, teremos que primeiro analisar os critérios de divisibilidade. O que são esses critérios? Os critérios de divisibilidade, eles servem para nós verificarmos se um número ele é divisível pelo outro. Para descobrirmos se um número é divisor do outro número, a nossa divisão tem que ter o resto igual a zero. Se na nossa divisão o nosso resto for igual a zero, o número ele é divisor do outro. Se na nossa divisão o que sobrar não for igual a zero, é sinal que o número não é divisor do outro. Vamos para os exemplos? Na primeira divisão, eu tenho 24 dividido por 2. O resultado vai dar 12 e o meu resto é zero. Isso quer dizer que 24 é divisível por 2, pois na divisão deu 12 e o resto foi igual a zero. Veja agora o exemplo de 35 dividido por 4. O resultado dá 8, mas tem sobra 3, então ele não é divisível. Ou seja, o número 35, ele não é divisível por 4. Agora que vocês já sabem quando um número é divisível pelo outro, nós vamos começar a estudar os critérios de divisibilidade. O primeiro critério é o critério de divisibilidade por 2. Como eu sei que um número é divisível por 2? A regra para esse critério é que todo número par, ele é divisível por 2. Vamos ver os exemplos? Mas antes, vamos retomar quais são os números pares? Os números pares são 0, 2, 4, 6 e 8, e os que terminam com esses números também. O número 248 é um número par, pois ele termina em 8, então ele é divisível por 2. Observem que essa divisão tem como resto zero, e isto comprova que 248 é divisível por 2. Agora, nós veremos o critério de divisibilidade por 3. Como eu sei que um número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos dá um resultado que é divisível por 3. Vamos ver os exemplos? Observem o número 72. Se eu somar os algarismos 7 mais 2, terei como resultado 9. Logo, quando eu divido o número 9 por 3, tenho o resultado 3 e resto 0. Então, comprovo que 72 é divisível por 3. No exemplo de 4.119, eu vou somar os números 4 mais 1 mais 1 mais 9. Terei resultado número 15. Logo, quando eu divido 15 por 3, tenho como resultado 5 e resto 0. Então, o número 4.119 é divisível por 3. No exemplo do número 511, eu vou somar os números 5 mais 1 mais 1. Terei como resultado o número 7. Logo, quando divido 7 por 3, tenho como resultado o número 2 e resto 1. Então, o número 511 não é divisível por 3. Agora, veremos o critério de divisibilidade por 4. Como eu sei que um número é divisível por 4?
quando os dois últimos algarismos forem formados por 0, 0. E também quando os últimos algarismos, os dois últimos, forem números que são divisíveis por 4. Vamos agora observar o exemplo. A primeira situação é com um número terminado em 00. O número é 500. 500 dividido por 4 dá 125 e tem resto 0. Logo, o número 500 é divisível por 4. O segundo critério de divisibilidade do número 4 é quando usamos os dois últimos algarismos e dividimos por 4. Logo, o número 1016, usaremos só o número 16. Se dividirmos por 4, dará o resultado 4 com o resto 0. O critério de divisibilidade por 5 é muito simples. Quando o número terminar em 0 ou em 5, ele vai ser divisível por 5. Olhe o exemplo. Olhe o primeiro exemplo. Eu tenho o número 10, que termina em 0, dividido por 5. Logo, eu tenho o resultado 2 e resto 0. Neste exemplo, eu tenho o número 15, que termina com 5. Se eu dividir 15 por 5, logo terei resultado 3 e resto 0. Agora, veremos o critério de divisibilidade por 6. Como eu sei que um número é divisível por 6? Todo número que for divisível por 2 e por 3, ele também será divisível por 6. Prestem muita atenção no exemplo. O número precisa ser divisível por 2 e por 3. Olhem o exemplo com o número 24. Para o número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3. Para ser divisível por 2, o número tem que ser par. Logo, o número 24 é divisível por 2, pois termina em 4 e 4 é par. E para um número ser divisível por 3, nós temos que somar os algarismos. Logo, quando eu somo 2 mais 4, tenho como resultado 6. E se eu dividir 6 por 3, terei como resultado 2 e resto 0. Logo, o número 24 também é divisível por 3. Então, o número 24 será divisível por 6. Agora, faremos a divisão do número 24 por 6. Teremos resultado 4 e resto 0, então 24 é divisível por 6. O critério de divisibilidade por 7 é um pouco mais complicado, mas prestem bastante atenção. Para eu saber se o número é divisível por 7, eu vou multiplicar o último algarismo por 2. E os números que restaram, eu vou fazer uma subtração com o número que deu no resultado da minha multiplicação. Olhem o exemplo. Observe o número 553. Eu vou multiplicar o último algarismo por 2. Então, multiplico 3 vezes 2, que eu terei o número 6. Agora, vou subtrair com o número que sobrou. O número que sobrou foi o número 55. 55 menos 6 é igual a 49. Divido agora o 49 por 7, terei como resultado o número 7 e resto 0. Logo, então, o número 553 é divisível por 7. Agora, nós iremos para o critério de divisibilidade por 8. Para saber se o número é divisível por 8, eu vou observar. Se os três últimos algarismos forem 0, 0, 0, ele é divisível por 8. E também, se os últimos três algarismos forem divisíveis por 8, ele é um número considerado divisível de 8. Observem que o 1000, ele termina em 000, então ele será divisível por 8. Divido 1000 por 8, tenho como resultado 125 e resto 0. Então, eu comprovo que o número 1000 é divisível por 8. A segunda situação, eu tenho o número 3120. Eu vou usar apenas os três últimos algarismos, 120 dividir por 8. O resultado deu 125 com resto 0. Então, o número 3120 é divisível por 8.
O critério de divisibilidade por 9 é bem parecido do 3. A soma dos números dos algarismos, elas têm que dar o número divisível por 9. Olha o exemplo. No exemplo, eu tenho o número 1080. Se eu somar os algarismos 1 mais 0 mais 8 mais 0, eu terei o número 9. Se eu dividir 9 por 9, terei como resultado o número 1 e o resto 0. Logo, o número 1080 é divisível por 9. Por último, nós iremos ver o critério de divisibilidade por 10, 100 e 1000. Todo número que termina em 0, ele é divisível por 10. Nós vamos ver o exemplo agora. O número 100 é divisível por 10, pois ele termina em 0. Observe, 100 dividido por 10, 10 com o resto 0. Todo número que termina com 00 é divisível por 100. Olhem o exemplo. O número 1000 será divisível por 100, pois termina em 00, tem como resultado 10 e resto 0. E por fim, todo número que é terminado em 0, 0, 0 é divisível por 1000. Usaremos o número 5000. O número 5000 termina em 000, então ele é divisível por 1000, pois tem resto 0. Agora, vocês têm as atividades para serem feitas em folha separada, no qual vão ser entregues em data marcada pela unidade escolar de vocês. Vocês terão que responder primeiramente o para iniciar da página 100, lendo o texto do Bondinho do Pão de Açúcar. Depois, fazer as atividades referentes a esse novo conteúdo que nós aprendemos hoje. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, eu estou à disposição. Fiquem com Deus, um beijo e até breve. Para complementar o conteúdo, façam a leitura dos textos no livro didático nas páginas 102 até a página 106. Façam os exercícios com muita atenção, assim vocês evitam erros. Bom trabalho, pessoal, e até a próxima!